Boa noite a todas. É com muita alegria que a gente dá início a mais uma edição, a nossa sexta edição das lives Luz do Céu, Astrologia em Tempos de Crise. E para quem está chegando agora, porque muitas pessoas vêm nos acompanhando desde a primeira live, mas a boa notícia é que sempre tem alguém novo chegando pela primeira vez. E isso é algo que nos enche o coração de alegria, porque é como se a gente fosse uma caravana que vai caminhando e vai se encontrando, e vai celebrando, e vai trocando, e vai mantendo esses laços de afeto, de cumplicidade, de sonho, que verdadeiramente é o que tem nos mantido um pouco mais vivas, né? Nesses momentos tão, vamos chamar assim, intensos e complexos que a vida vem nos trazendo desde o ano passado. Mas dentro desse projeto, que é um projeto da Casa Sim, uma escola que se propõe a oferecer caminhos que transitam não só pela astrologia, mas também pelo simbolismo, dentro dessa perspectiva desse projeto da nossa live aqui, nós temos 4 pilares que nos orientam dentro dessa navegação de mares turbulentos. O primeiro deles é que realmente a astrologia observa os ciclos, e não só esses pequenos ciclos que a gente geralmente se debruça a partir do meu aniversário, da minha revolução solar, de onde está o Mercúrio no céu. A gente estava comentando aqui um pouquinho antes, né, que Mercúrio acabou de ingressar nesse movimento retrógrado a partir do dia de hoje, né? Mas não, a astrologia se debruça nos pequenos, nos médios e nos grandes ciclos. E observar os grandes ciclos nos facilita compreender a complexidade do momento. Então, já comentamos várias vezes ao longo desse ano que estamos vivendo um difícil aspecto que podemos traduzir em astrologuês como uma quadratura de Urano com Saturno nos céus. Esse desafio entre as velhas formas de viver e o novo que se apresenta como uma possibilidade de mudança e talvez de reorientação, mas que exige esse esforço, essa atenção, essa atitude de cada um de nós, no sentido de nos abrirmos para essa mudança. A gente fala muito que quer as coisas novas, mas lá no fundinho, todo mundo tem aí as suas dificuldades, os seus apegos, de realmente se abrir de uma forma livre, desimpedida, para aquilo que chega de uma forma imprevista, de uma forma intempestiva ou de uma forma brusca, né? Então, nesse sentido, todos esses movimentos de caos, por mais disruptivos que eles possam ser, eles trazem a oportunidade da mudança. Eles trazem essa oportunidade criativa e criadora. Então, se por um lado é muito verdade que estamos vivendo uma crise muito grande, e ela não é nova, porque ela já vem, de uma certa maneira, se alinhavando, se desenhando, se constituindo desde 2009. Por outro lado, nesse momento onde vivemos com muita intensidade tudo isso que está sendo proporcionado, apresentado desde março do ano passado, e principalmente desde o último solstício de verão também do ano passado, onde vivemos a grande mutação, esse desafio de uma nova organização cultural, social, planetária, que vai ser orientada pelos ciclos de Saturno e Júpiter em conjunção nos ciclos de ar. Então, estamos todos sendo convidados a revisar, revisitar, reorientar não só as nossas formas de nos comunicarmos uns com os outros, mas de pensarmos os nossos paradigmas, as nossas formas de manifestação, expressão e visão de mundo. Então, nesse sentido, somos todos feitos para esses tempos. Por mais difíceis, por mais antagônicos, por mais complexos que eles possam ser, estamos sendo convidados a co-criar uma outra forma de ser e estar no mundo, a partir dessa grande capacidade humana de auto-refletir sobre as escolhas que são feitas.
E aqui eu quero também retomar e reforçar essa característica que parece, até então, talvez isso mude daqui a alguns anos, né? Mas que é própria da nossa espécie. Mesmo que, sob um ponto de vista, possamos pertencer e sermos incluídos também nessa categoria de mamíferos, temos uma capacidade de autorreflexão, e isso nos distingue de outras espécies animais. E talvez aí seja a nossa grande bênção e talvez a nossa grande dificuldade, porque é justamente nesse processo de ter o livre-arbítrio e escolher, também, por um outro lado, dá conta das consequências dessa escolha, ou dessas todas as escolhas que são feitas. E agora entramos nessa roda do ano, nesse momento, o Sol no signo de Libra, o equinócio da primavera, né, que festejamos aí na semana passada. E é interessante porque Libra, sendo um signo de ar, regido pelo planeta Vênus, traz à tona um dos grandes desafios de todos esses tempos, desde março do ano passado. Libra que está relacionado com as parcerias, com a vinculação através de um compromisso e principalmente com as escolhas. E talvez aqui seja necessário que a gente retome aquele aspecto que as opções que a gente faz nunca são tão simples como parece. Talvez a gente não perceba que parte nossa está escolhendo e a partir de qual território, de qual necessidade e de qual anseio. Que no momento que a gente faz alguma escolha, isso também vem, dentro do conjunto, a aceitação das consequências dessas escolhas. Assumir essas escolhas plenamente. Algo que não é tão simples como parece, não é tão fácil como parece. E eu gostaria também de mencionar para vocês, lembrar para vocês, que no momento que a gente está vivendo mais esse arquétipo do signo de Libra, ele está associado a uma série de mitos, a uma série de símbolos, e que realmente isso dizem respeito a substratos muito profundos do nosso inconsciente coletivo. Essa linguagem simbólica que se manifesta de uma forma dinâmica nos mitos e nos símbolos, ela não é simplesmente um conjunto de traços de caráter ou um modo de comportamento. Não, não, não. Isso seria reduzir de uma maneira extremamente pobre todo aquele potencial que o símbolo, que o mito nos traz. Por outro lado, é importante que a gente também reconheça e se dê conta que seja qual for o arquétipo de um signo ou de um planeta, por si, ele já nos apresenta ambiguidades, dualidades, ele já está manifestando também uma série de conflitos, ou então de motivações, de anseios, de carências, tudo isso vem junto através daquele conjunto simbólico, daquele conjunto mítico. Então, à medida que a gente vai também interagindo com essas dimensões profundas e inconscientes ou subconscientes desse substrato psíquico que nos habita, e isso a gente percebe muito claramente através dos nossos próprios sonhos, e também dessa dinâmica das relações. Porque, claro, isso que a gente está vivendo num nível coletivo, cada uma de nós também está vivendo de uma maneira muito pessoal. Quando a gente pega o que a gente chama dos trânsitos planetários, desse momento que diz respeito a todos, e faz uma correlação com o seu próprio mapa astrológico, com a sua própria carta astrológica. Então, aí a gente começa a particularizar aquilo que está no coletivo para o individual. Tá? E, nesse sentido, à medida que a gente vai reconhecendo, vai percebendo como é que essa dinâmica vai se dando, ora,
partes nossas muito pessoais, muito internas, começam a se movimentar, começam a se manifestar. E esse princípio da sincronicidade é algo que nos fascina, porque ninguém sabe explicar muito bem como é que a astrologia funciona, a gente só reconhece que ela funciona. Tá? E nesse sentido, o que essa pandemia tem nos trazido? No que diz respeito a relacionamentos. Claro que, com certeza, cada um de vocês, poderia contar várias coisas a esse respeito, né? Porque praticamente 1 ano e meio vivendo de uma forma relativamente isolada, já deve ter dado para a gente olhar, pensar, refletir, analisar, ponderar uma série de questões no que diz respeito a tudo isso. Agora, eu gostaria também de resgatar essa raiz da palavra relação, que é tão associada ao signo de Libra. E ampliar um pouco também esse conceito, porque no primeiro momento a gente logo pensa nas relações afetivas e nas relações sexuais. Mas, na realidade, tanto a casa 7 quanto o signo de Libra dizem respeito ao outro, aos outros. Embora tenha esse aspecto de uma escolha, de um compromisso, também abre uma perspectiva maior, né, no sentido de sair deste eu e ir ao encontro do outro. Então, dentro da etimologia da palavra relação, a gente encontra a raiz relatio, que pode ter duas diferentes abordagens, duas diferentes traduções. Tanto o aspecto de relatar, de narrar alguma situação, como também de trazer algo de volta. E eu acho essa possibilidade de olhar extremamente valiosa. Todas as relações, todos os relacionamentos nos devolvem algo que diz respeito a nós mesmos. Tem um adágio aí que diz que o mar sempre devolve as coisas, né? Mas, enfim, relacionamento é uma via de duas mãos. Então, a outra pessoa sempre pode te levar a um território desconhecido de você mesmo. E isso não é pouco. Porque, de verdade, a gente vai aprendendo a se conhecer à medida que, de uma forma muito autêntica e verdadeira, nós nos possibilitamos, nós nos abrimos para uma relação. E o relacionar-se sempre traz também uma questão de intimidade, de escolha, e talvez nos conecte com aspectos que, num primeiro momento, a gente não se dá conta, que estão presentes. E aí eu lembro para vocês dessa cruz cardinal que está associada também, de uma maneira inevitável, ao signo de Libra. Então, os signos cardinais são Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Atualmente, na roda do ano, eles vêm marcando os solstícios e equinócios. Eles vêm marcando o começo das estações. Nem sempre foi assim, nem sempre será assim, mas nesse momento da nossa trajetória atual evolutiva, está sendo assim. Então, enquanto o Áries está muito focado em si próprio, em si mesmo, em Libra ele é convidado para dançar com o outro. Mas tanto o eixo Câncer-Capricórnio vão nos remeter às tradições, às origens, a pai e mãe, e tudo isso fica junto quando a gente se relaciona. O próprio Áries pode também estar associado, de uma certa maneira, a essa questão mais arquetípica de casa um, de corpo. E aqui a gente entra em todos esses aspectos que, de uma forma muito subjetiva, profundamente racional e inconsciente, se apresentam nas relações.
através das relações, atravessados pelas relações. Então, há uma dimensão muito profunda nesse aspecto, porque através desse movimento, dessa dinâmica, tudo que vai se constituindo e o que vai aparecendo, o que vai se manifestando nas diversas relações que eu constituo, que eu escolho, que eu elejo de uma forma consciente ou não tão consciente assim, vão me remeter a esses aspectos primordiais, seja da minha família de origem, seja do meu passado, seja do que atravessa e me constitui enquanto corpo, emoções e pensamentos. E é por isso que muitas vezes aquilo que se apresenta de uma forma encantadora, o passar do tempo também vai revelando outros aspectos mais desafiadores, porque isso é inevitável. Tá? Então, como é que eu lido com esta facilidade ou dificuldade de reconhecer os meus próprios padrões pessoais que vão se manifestar na dinâmica das minhas relações? Ou ainda, como é que eu lido com esse espelhamento? Porque o outro me devolve partes minhas, na maioria das vezes desconhecidas. Então, eu enxergo com muito mais facilidade nele do que pensar que isso diz respeito também. O famoso mecanismo da projeção, que a gente encontra muito nessa dinâmica de Áries Libra, porque Libra vai ser o primeiro signo que vai fazer uma oposição ao signo originário, que era Áries. Então, dentro dessa dinâmica arquetípica, dentro dessa dinâmica simbólica, nós vamos dando também pistas do nosso próprio funcionamento psíquico. E isso, por um lado, é encantador, e, por outro lado, é atemorizante, com certeza. Porque quem não prefere pensar que todas essas questões desagradáveis são do outro e não minhas? Tá? Isso é muito humano, da gente tentar se enxergar da melhor forma possível e atribuir aquilo que a gente não gosta, não conhece, ao outro. Aí vem aquela famosa frasezinha do Sartre, né? O inferno são os outros. Mas, na realidade, tudo o que acontece ao meu redor me diz respeito. Há uma misteriosa lei de atração entre aquilo que acontece, aquilo que se manifesta e tudo que eu trago dentro de mim. Então, volto a dizer para vocês que a dinâmica das relações nos traz de volta pedaços nossos, muitas vezes desconhecidos, muitas vezes negados e muitas vezes também profundamente misteriosos. E por isso que as relações são tão envolventes por um lado e tão atemorizantes por outro. Porque, na realidade, nós precisamos nos apresentar de uma forma extremamente vulnerável para que possamos nos relacionar de verdade. E dependendo de como foi a nossa trajetória, podemos encarar a intimidade como uma ameaça, não tanto como uma necessidade, muito menos como uma escolha. Então, às vezes, as pessoas não se relacionam de verdade. Elas têm algum pacto ali de necessidades mútuas que são supridas, mas aquele território íntimo, aquele território onde eu me apresento tal como sou, sem medo do julgamento alheio, muitas vezes não é tocado. E eu não estou fazendo nenhum julgamento em relação a isso, eu só estou colocando como, dependendo da nossa biografia, da nossa trajetória, de quanto a gente conseguiu ressignificar algumas experiências difíceis, essas barreiras, elas acabam muitas vezes sendo limites intransponíveis, que dificultam aquilo que de mais belo podemos ter, que é justamente através do outro encontrarmos partes nossas, não só as difíceis, mas também
as belas, as misteriosas, as estáticas, aquelas que nos colocam em outros níveis de conexão. Então, nesse sentido, eu gostaria também, agora, se vocês toparem, de fazer uma pequena provocação para o grupo. Porque nos nossos encontros anteriores, a gente vem seguindo uma certa dinâmica que é de conversarmos, de falarmos sobre o tema, de os diferentes professores da Casa 5 fazerem também as suas colocações, e de depois a gente abrir para as perguntas. Até então tem sido assim. Mas agora a gente está chegando, para quem se orienta, né, pelas estrelas, justamente na metade do ano. Se o ano começou em março, no equinócio de outono aqui para nós, ele está chegando na metade do ano no equinócio de primavera. Então, ainda temos mais um ciclo até o nosso próximo equinócio de outono, o ano que vem. É como se a gente estivesse vindo assim, chegando num ápice desse momento, desse ciclo que se iniciou no último equinócio de março. Então, já que Libra é troca, relacionamento, interação, já que está associado ao elemento ar, que diz respeito à comunicação, já que é regido por Vênus, um planeta que fala sobre afetos, fala sobre trocas, fala sobre sentimentos, nós temos aqui um convite para vocês, da gente modificar um pouquinho essa nossa dinâmica. E agora, nesse momento atual, nós estamos aqui na sala com 34 pessoas. Então, o nosso convite seria: vamos conversar um pouco mais intimamente a esse respeito. Vamos nos dividir nas salas simultâneas, em grupos menores, e vamos conversar a respeito desta pergunta. O que a pandemia me trouxe de dificuldades, de reflexões, de insights sobre relacionamentos? Mas não só um relacionamento afetivo, amoroso, conjugal. Não, isso seria empobrecer o assunto. Lembrem que eu me relaciono comigo mesma a partir do meu corpo, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. Eu me relaciono com os outros, talvez com meus filhos, com os meus netos, com os meus parceiros, com a minha família de origem, com a família que eu formei. Mas eu me relaciono também com o planeta Terra, com essa grande família planetária. E em tempos de quarentena, em tempos de pandemia, em tempos de isolamento, fica muito difícil essa relação se dar daquela forma que a gente já estava acostumado e da qual a gente sente muita saudade, que é uma forma mais presencial de contato físico. De uma certa maneira, fomos todos obrigados a nos adaptarmos nessa forma online. E quando muito, nos encontrarmos com pequenos grupos e com todos aqueles cuidados, ainda mais agora, né, um pouquinho já mais apaziguados com essa segunda dose de vacina, que a maioria já chegou para a maioria. Mas, mesmo assim, os cuidados ainda são necessários e o perigo não está totalmente debelado. Não sejamos nem ingênuos, nem negacionistas, né? Então, diante dessa situação, como é que eu tenho vivido esses desafios de me relacionar em tempos pandêmicos? Então, quem topar a nossa proposta vai se encontrar numa pequena sala, com 2 ou 3 pessoas, vai conversar um pouquinho nesse respeito. Claro, gente, a gente vai ter que dançar nesse tempo kairos, esse tempo cronos, né? Então, não vou poder deixar assim meia hora para todo mundo falar, né? Então, vai ser um tempo reduzido aí de 20 minutos. Mas eu creio que vai ser o suficiente para vocês poderem compartilhar com as outras pessoas que estão aqui e a gente voltar para o grande grupo e, a partir do que vocês trouxerem também, a gente poder acrescentar coisas novas. Tá? Então, claro que isso é um convite, e quem não se sentir à vontade
né? Não precisa participar, mas eu tenho certeza que vai ser muito interessante se a gente puder fazer essa experiência e trazer esses outros olhares a partir da riqueza que é a caminhada de cada um. Tá? Então, vamos lá. Isso está sendo feito de uma forma aleatória, eu não tenho a menor ideia de quem vai ficar com quem. Tá bem? Vamos nos arriscar a nos relacionarmos, porque, afinal de contas, relacionar-se é isso, né? É correr o risco de sair de si e encontrar o outro. Então, agora o nosso convite é a gente fazer essa dança entre o que vocês conversaram e os comentários também, aqui da Amanda, do Matheus, alguma coisa que eu também posso acrescentar no final. Lembrando que nesse nosso mapa de equinócio, primavera, aqui no Hemisfério Sul, nós temos alguns aspectos astrológicos bem desafiadores. O Sol está em conjunção com Marte em Libra e a Lua está em Áries. É como se a impaciência estivesse no ar. Mas, por outro lado, também isso pode se manifestar de uma forma muito benéfica como iniciativa. Então, é uma questão da gente saber lidar com essa intensidade. Então, acho que nesse primeiro momento a gente poderia abrir para vocês como um todo, se alguém quer comentar o que foi partilhado, refletido na sua sala. Então, abra o microfone. De repente, a gente pode dar aí uns 10 minutos para essa partilha grupal e depois retomamos com os comentários aqui. Pode ser? Eu posso começar, Lúcia? Por favor. Não, eu participei com a Marília e com a Lívia. Foi ótimo, porque foram 3 situações. Eu morando sozinha, a Lívia com o marido, os relacionamentos com o marido, e a Marília com o filho. Então, foram 3 situações de consciência, de tomar consciência de mim mesma, de cada uma de si, das suas possibilidades, das suas dificuldades e dos seus relacionamentos. Foi uma troca linda, vou deixar para elas falarem e comentarem, não tem muita gente que quer falar, mas foi assim, a gente gostou muito do tipo de vivência que cada uma de nós, tão diferentes, filho, marido e sozinha. Nós trocar esse tipo de informação foi muito bom e, assim, adoramos essa tua ideia. Gratidão, Lúcia, porque nos tornou próximas uma da outra. Obrigada. Era isso. Hey. Eu gostaria de falar também. O que me chamou a atenção no nosso grupo, no nosso pequeno grupo, é que houve uma coisa em comum. Todas sentiram o mesmo, com relação às relações terem se tornado mais significativas e como se eu, pelo menos, coloquei no sentido de que é como se a gente inconscientemente tivesse escolhido o que vale a pena viver. E se formos falar na relação com os outros, né, amizades, enfim, conhecidos, houve uma prioridade em relação a algumas pessoas que naturalmente tinham mais significado, faziam mais sentido, né? E outros que simplesmente sumiram, se afastaram. Como eu disse, não houve um rompimento, não houve não quero mais ver fulana, nem falar com fulano. Não, simplesmente ao natural houve esse afastamento. E aquilo que ficou foi muito mais intenso, muito mais forte, muito mais significativo. Isso nós 4 sentimos igualmente, né? Então, esse aspecto eu queria pontuar. Rei. Obrigado, Zu.
Mais alguém? Só assim, no nosso grupo também apareceu uma situação parecida com o que a Zuleika falou. Eu fiz o grupo com a Graziella, a Cláudia e a Maria Alice. E nós quatro, assim, fazendo uma síntese, né? As coisas mais importantes que apareceram. Primeiro, a pandemia nos possibilitou perceber a importância de pequenas coisas. Mesmo quem mora sozinha se deu conta de pequenas coisas, de pequenos contatos, como isso é importante. A importância do tempo para si, que a pandemia ofereceu, né? O relacionamento consigo e, ao mesmo tempo, a percepção dos ciclos da natureza, acompanhar da sua janela, da sua casa, uma árvore e a forma que ela assume quando é inverno, quando é primavera, quando é verão. Não fazer tudo correndo, fazer tudo um pouquinho mais devagar, e com isso ter mais tempo para si. Também a descoberta daquilo que é essencial, né? E das relações que são muito importantes, daquelas que não são tanto, e poder até deixar de encontrar, porque, sabe, o que é importante realmente, o que é essencial. E uma das coisas que também surgiu foi a importância do silêncio, né? De ficar consigo e de tentar, mesmo que depois a pandemia, enfim, acabe ou se transforme, né? Tem coisas que a gente não pode mudar, mas algumas coisas a gente tem que ficar atento para seguir fazendo diferente, como foi agora, tendo um tempo para si, tendo silêncio, valorizando pequenas coisas e ficando com o que é essencial, né? Foi isso mais que apareceu. E de minha parte, assim, falar que eu adorei, tá? Com as gurias, assim, e é muito legal que a gente já saiu falando, assim, não tem nenhum problema, todo mundo falou, todo mundo respeitou o tempo e tal, mas essa intimidade que a gente conseguiu ter, né, com pessoas que não se encontram sempre, e até ficou uma vontade, assim, de que a gente possa se encontrar logo, se possível presencialmente, para continuar partilhando as coisas que a gente costuma partilhar nos nossos espaços. Isso. Hey. Rô. Obrigada, Rô. Uma última fala de algum trio, algum quarteto? Que a gente conversou que a gente conseguiu criar, assim, essa coisa mais íntima, né? Essas relações mais íntimas e próximas de quem a gente queria, e que isso tornou ainda mais desafiador quando a gente tem que sair dessa bolha, desse núcleo das relações que a gente quer, né? Que a gente preza. Então, o quão um detalhezinho qualquer, numa esquina, num trânsito, num supermercado, daí num colega de trabalho, na hora do cafezinho, o quanto essa redimensionou, assim, né? De minha parte, assim, e as gurias ali também comentaram que a gente mudou a tolerância para isso, né? Porque a gente cultivou tanto uma coisa, um centro, e daí, quando a gente vai ao encontro do outro, é quase que um de-encontro, né? Então, tem esse grande desafio, assim, cada vez que a gente sai na rua e sai desse nosso núcleo. Hey. Obrigado, Grazi. O meu grupo foi com a Márcia e a Jussiane, e foi bastante bonito também. Parece que a pandemia foi uma das conclusões que nós chegamos. A pandemia nos melhorou pessoalmente como seres humanos, nós sentimos isso.
sentimos que somos melhores pela tolerância, como levantou a Grazi agora, pela capacidade de entender as pessoas ao redor, a família, etc. Então, a pandemia nos fez melhores. Aquela coisa do relacionamento com a gente nunca estava preocupado como é que eu sou, como é que eu me relaciono comigo para poder refletir no outro e nos outros esses relacionamentos. Por outro lado, isso vem muito de mim, que já sou idosa, né? A pandemia me trouxe muito a imagem a vivência da morte, as pessoas morrendo. Então, qual é o futuro? Aí você pensa, para você é pouco tempo. Eu sempre costumo dizer que eu não me preocupo muito mais com espaços e ter muitas coisas, porque a próxima morada é um caixão. Então, ele é pequenininho, eu só posso levar a minha essência. E aí você começa a depurar coisas e se tornar mais essência e pouco colônia cheia d'água, né? E aí, como é que eu me relaciono com o mundo? A preocupação do futuro do planeta, essas questões todas desses distúrbios planetários, a natureza reclamando a maldade humana com os seres vivos todos, né? Os seres vivos humanos, animais e o planeta todo. Então, como os nossos filhos e netos encontrarão esse planeta, porque, embora pessoalmente a gente ache, a gente sinta que melhorou, nós gostaríamos que todo mundo tivesse melhorado. E é uma preocupação muito grande sentir que ainda estamos muito pouco evoluídos nessa busca de um outro patamar. Esperamos que não seja tão difícil. Uma frase linda que foi a Márcia que falou, ela disse assim, ela disse de repente que a gente sente uma vontade louca de sair e ao mesmo tempo de ficar. Não é mais tão importante sair para o mundo. Nós sentimos como é importante ficar no nosso meio, na nossa casa, nas nossas coisas, com os afetos ou com a gente mesmo, né? Foi uma experiência bonita, Mar. Obrigada, você foi muito bom. Rei. Obrigada, Sara. Acho que agora eu passo a bola para a Amanda. Então, mexido aqui também com esse momento, né, de conversa, de diálogo, de poder trocar, assim, foi muito legal também para nós. Fiquei com a Lisiane e com a Potira, foi bem bom estar trocando, né? Para mim, que tem coisa em signo de ar, trocar com o outro é sempre muito bom, assim, muito enriquecedor. Trazendo um pouco, né, o que a Lúcia estava falando a respeito do mapa do equinócio, e que a Grazi também trouxe, né, que é a intolerância com o outro, que a Lúcia já tinha falado. Acho que a gente talvez vá viver mais isso, né, no momento de retorno, né, que a gente vai retornando aos poucos, a gente vai viver essa intolerância, né, essa dificuldade de se relacionar com o outro, porque talvez a gente estivesse nesse momento se relacionando muito com os iguais, tá? Ou com aquilo com aquelas pessoas que a gente quer, né? Pelo menos no meu grupo apareceu isso também. Eu não vivi isso, né? Eu tive vários momentos de enfrentamento, né? De lidar com o outro de fato, com a diferença, né? Com opiniões divergentes, e tive que aprender a dançar. Estou aprendendo, né, ainda, minha capacidade de dialogar, né, de poder ouvir de fato as demandas diferentes e encontrar soluções. Eu acho que tentar assim, sair desse lugar da intolerância e poder ir, porque também a gente vai ter, né, no mapa do equinócio, tem um trígono, né, que pode nos ajudar, assim, entre Sol, né, Mercúrio, Marte e Saturno, né, e o trígono também com o nó do norte.
desses planetas com o Nó do Norte. Então, talvez a gente possa estabelecer relações mais comprometidas, onde a gente se comprometa com o outro, onde a gente possa ter essa capacidade de realmente se relacionar de forma respeitosa, consciente, né? Porque a gente sempre fala, às vezes, de Saturno como aquele que nos restringe, né? Mas ele também fala de compromisso, de estrutura, de consciência, uma consciência maior, né? Uma consciência do nosso papel social, do nosso papel dentro da sociedade. Talvez a gente possa aproveitar esse signo e, antes de agir, né, na impulsividade, poder se conectar com esse comprometimento da nossa palavra, usar esse lado libriano, né? Eu lembro um pouco também da Zilá falando que quando Marte está em Libra, né, ele está num signo de exílio, mas também ele pode nos trazer um lado mais diplomático, talvez, e também nos traga a ideia de a gente ter um cuidado com a palavra. E acho que a gente pode ter a ajuda de Mercúrio, que vai estar em trígono, né, que está em trígono com Júpiter, nesse caso, e pode abrir espaço maior para um diálogo, né, para uma capacidade mais fluida de dialogar. Então, eu levanto essas questões, né, que a gente consiga sair dessa intolerância que está muito proeminente no mapa, tanto como a Lúcia já tinha falado da Lua em Áries, né, quanto desse Sol em conjunto com Marte, e também sair dessa ilusão que vai estar Sol está oposto a Netuno, né? Então, de novo, a gente ter cuidado com o que a gente lê, né, vê, da forma como a gente se relaciona, para estabelecer relações mais conscientes, né, mais comprometidas com a ajuda de Saturno, né, onde a gente possa se responsabilizar por aquilo que a gente cativa, né, pelas pessoas com as quais a gente se relaciona, saber da nossa parte, né, disso que a Lúcia trouxe também, né, de que o outro sempre nos devolve algo da gente mesmo, de aspectos luminosos e sombrios também. Acho que é isso que eu tinha para trazer hoje. Obrigada, Manu. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma colocação? Eu queria dizer alguma coisa que a respeito do que a Amanda pontuou, que sempre me chama a atenção, né, que o Saturno ele se fica muito bem no signo de Libra, né? Ele está exaltado em Libra. E porque os relacionamentos têm que ser equilibrados entre deveres e direitos. E não é só aquela história vale para mim e não vale para o outro, né? Então, o Saturno nos puxa para essa percepção consciente, né, de que aquilo que nós queremos para nós, o outro também deseja para ele. E como é que nós podemos chegar a esse meio termo equilibrado, librianamente falando. E a questão do Saturno também aí, talvez explique um pouco isso que eu falei antes, que o nosso grupo percebeu, de verificar o que realmente vale a pena em termos de relacionamento, que sejam verdadeiros. Eu me lembro que a Amanda falou na Zilá, e eu me lembro de uma vez a Zilá comentando assim, daquele seu jeito, né? Saturno não gosta de gambiarras. Então, aqueles relacionamentos que são só para constar, sabe? Só aquela coisa
superficial, mas que não tem conteúdo, né? Não tem verdade, eles se acabam. Então, é pouco, pode ser pouco. Saturno restringe, vamos lá, é pouco, mas o que é pouco, com qualidade. Aí. Obrigada, Zu. Bom, queridas, gostaria de pontuar também um provérbio que eu conhecia atribuído aos vikings, mas eu acho que é perfeito para esse momento. Diz a tradição viking que a gente não dá uma lança para um guerreiro que não sabe dançar. E esse eixo Áries-Libra nos convida justamente a equilibrar a necessidade do eu com a necessidade do nós. O ficar junto e o ficar só. O ceder e o negociar. Lembrando também que eu acho essa sincronicidade perfeita entre o céu e a terra, entre o microcosmos e o macrocosmos, e a gente diz dentro da tradição astrológica que Libra está associado aos rins. E qual é a função dos rins no corpo humano? Nossa, ela é muito complexa, mas eu vou simplificar aqui de uma maneira, né, muito rudimentar mesmo, que os rins estão filtrando, estão mantendo e estão eliminando. Então, parece que é essa dinâmica libriana dos relacionamentos em tempos pandêmicos. E que vocês, de uma forma tão bonita, tão rica, tão verdadeira, pontuaram nessa partilha. O que vale a pena manter e preservar e cuidar? E o que já se tornou obsoleto, já cumpriu o seu papel, e é melhor deixar ir. Porque outras coisas estão emergindo na linha do horizonte e é necessário guardar aquilo que tem coração, que tem sentido, que tem propósito, que tem significado. Talvez essa oposição difícil de Vênus em Escorpião por Urano em Touro, que é o eixo justamente do apego. Mas apego não é sinônimo de preservação. Uma sutileza. Então, o que é importante preservar? O que é importante deixar ir? E para finalizar essa nossa conversa aqui ainda sobre esse aspecto libriano, eu quero citar um poema que eu ouvi há algum tempo atrás do mestre Sufi, que alguns de vocês até já conheceram pessoalmente, que é o Thomas Aton Ok. Ele diz que, citando o poema, que para a gente aprender a amar, é preciso 3 coisas. Primeiro, amar o que é mortal, reconhecendo que é algo de transitório, que é algo de impermanência nessas relações, nesses afetos. Segurar, sustentar com os nossos ossos. Ou seja, se envolva, se comprometa, se vincule. Mas quando chegar o momento, deixe ir. Porque vai chegar esse momento. Então, que a gente tenha essa abertura e essa presença. Porque depois de Libra vem o Escorpião. Tudo é fluxo, tudo é impermanente, tudo é ritmo, tudo é cíclico. E aí eu, de novo, passo a palavra para a Amanda para ela fazer o convite para o nosso próximo encontro. E nesse fluxo, né, nessa dança que a Lúcia estava nos trazendo, a gente vai falar justamente dessas perdas, né, desse deixar ir, desse aprender a amar o que é mortal, né, sustentar com os ossos,
e aprender a deixar ir. Então, a nossa próxima live vai ser perdas desnecessárias ou necessárias, as lições, então, que Escorpião nos traz. Então, aguardamos vocês na próxima live. Que vai ser dia, Lúcia? Deixa eu pegar aqui, Amanda, é sempre a última segunda, né? Sempre a última segunda do mês. Então, a última segunda do mês de outubro, se a gente tem a... 25 de outubro. Então é isso, gente. Uma boa noite a todas e todos.